Pois muito bem. Vamos então ao segundo exemplo, da página 11. O tanque de combustível de um carro tem capacidade de 45 litros. Capacidade de 45 litros. Vou trocar essa cor que não vai ficar legal pintar de preto. Capacidade de 45 litros. Estava cheio desse total foram consumidos 18 litros, que ainda não mudou a cor, ficou ainda. Podemos determinar a taxa percentual do combustível consumido da seguinte maneira. Então, eu tinha 45 litros e foi consumido 18 litros, certo? Portanto, para calcular o consumo de combustível, ele consumiu 18 de um total de 45. Então, a gente pega o 18, divide pelo 45 e vai achar 0,8, 0,4, que transformando agora para a fração, né? A gente tem 0,4, a gente vai transformar para a fração, que é 4 sobre 10, né? Porque uma casa decimal, 1 zero. Uma casa, 1 zero. E aí eu vou fazer para a fração equivalente, porque eu quero centesimal, tenho que multiplicar por 10, então eu fico com 40%, né, minha gente? Que é também representado dessa maneira, 40%. Então, essa é a taxa percentual do consumo do carro. Feito? Vamos para o próximo, então. Próximo exemplo, que é o exemplo 3. O exemplo 3 diz o seguinte, ainda na página 11, tá? José irá pagar a taxa de condomínio do prédio onde mora, que esse mês é R$ 512. Antes do vencimento, ele vai pagar antes do vencimento, né? Obtendo um desconto de 8% sobre esse valor. Podemos calcular o valor do condomínio que José irá pagar da seguinte maneira. Então, eu tenho lá, o condomínio custa R$ 512 e ele vai pagar com 8% de desconto. Então, a primeira coisa a fazer aqui o exemplo que ele dá é calculamos inicialmente quantos reais correspondem o 8% do valor do condomínio. Então, se eu quero saber quanto é 8% de 512, prestem bastante atenção nisso agora, tá? Que 8%, quando a gente fala 8% de alguma coisa, prestem atenção nesta palavrinha aqui. 8% de 512, sempre que eu tiver a palavra de, eu vou transformar em uma multiplicação. Então, é 8% vezes 512. O 8% aqui ele transforma para 0,08, multiplica por 512, que dá 40,96. Então, achamos que o desconto, esse é o valor do desconto, para ele pagar à vista, né? A pagar antes do vencimento. Então, se ele vai pagar antes do vencimento, ele ganhou 8% de 512, que foi R$ 40,96. Subtraio, portanto, do 512 o 40,96 e acho quanto ele vai pagar no final das contas. Certo? Outra maneira de se resolver a mesma coisa. Outra maneira de obter a taxa de condomínio com desconto é considerar o 512 como 100%. Com o desconto, o valor passou a ser 100 menos 8, que é 92%. Então, a gente realiza o cálculo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que se a gente vai ganhar um desconto de 8%, ao invés de pagar 100% daquele valor, a gente vai pagar 100% menos o 8%, que dá 92%, certo? Claro,
se eu tirei 10%, eu não vou mais pagar 100, vou pagar 90% do valor. Então, o que eu faço? Já vai sair direto multiplicando 92%, que é 92% de 512, como eu tinha dito para vocês, 512, então a gente vai multiplicar por causa desse D, 92% de 512. É 0,92 vezes 512, 471,04. Exatamente o mesmo valor que deu antes aqui, ó, no final, que ele vai pagar. Portanto, o valor da taxa de condomínio com desconto é 471,04. Então, às vezes é muito mais prático a gente resolver direto aqui, ó, através desse método, porque ao invés de, ó, ter que multiplicar e depois subtrair, a gente só faz um cálculo, que é a multiplicação aqui, que já vai dar direto o resultado final. Beleza? Esse foi o exemplo 3. Vamos ao exemplo 4. Vamos ao próximo exemplo, que é o exemplo 4, que está aqui. Colamos o exemplo 4 aqui e vamos resolver ele, ó. Fernanda pagou R$ 375 em uma prestação do financiamento de sua motocicleta, o que corresponde a 12% do seu salário. Podemos calcular o valor do salário de Fernanda da seguinte maneira. Então, olha só. Eu sei que a Fernanda pagou R$ 375 numa prestação e que esse 375 corresponde a 12% do salário total dela. Quanto ela ganha? Essa é a pergunta. Qual é o salário dela? Nomeando o salário de Fernanda de S de salário, a gente tem 12% de S. Então, olha aqui, 12% de S, ele vai ser escrito como 12% vezes S. Mais uma vez apareceu a palavra D, que a gente transformou numa multiplicação. 12% vezes S é igual ao 375, né? Não é? 12% do salário é igual ao 375 que ela pagou. Resolvendo isso, a gente passa esse 100 multiplicando o 375, dá 37.500. E o 12 dividindo o 37.500, que me deu um salário de R$ 3.125, né? Então, tranquilo esse exemplo também. Próximo vídeo eu passo o exemplo número 5.